Saúdo você que nos assiste, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos, a igreja, no dia de sábado, o seu santo dia sagrado, cultuando ao nosso Criador, único e verdadeiro. E agora estamos atentos para ouvir a voz de Deus através de sua palavra. E convidando a você que nos assiste, para que juntos possamos meditar na palavra. Pegue a sua Bíblia, faça a sua oração. Já estivemos orando aqui juntos. E hoje nós vamos estudar sobre o jejum de Deus para o seu povo. Qual é o jejum de Deus na Bíblia para o seu povo? Nós vamos estar abrindo o livro de Isaías. Será nosso texto base. Isaías capítulo 58. Isaías 58. A partir do versículo 1, vamos lendo? Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então o povo estava vivendo uma situação. Deus falou para Isaías: toca com alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como voz de trombeta. Anuncia o pecado do meu povo. E ele vai explicando. O povo jejuava e não obtinha nada do Senhor e ia reclamar. Jejuamos, eles falam. Porque jejuamos e o Senhor não se atenta para isso. Deus falou: vocês jejuam, mas nada porque vocês ainda continuam com punho iníquo. Vocês jejuam. Ele fala aqui: para o seu próprio contentamento. Então assim, Deus falou: não, o jejum de vocês não vão ser aceitos, vocês andam na iniquidade. Vocês estão em transgressão. É esse que vocês acham o jejum que eu quero? Vocês andam em transgressão, depois vêm aqui, se lançam de saco de cinza e clamam e continuam em transgressão? Aí pergunta: é esse o jejum que você acha que eu quero que vocês façam hoje? Isso que vocês dizem que é o dia aprazível para o Senhor? E aí mandou Isaías ir lá e repreender. Olha, vocês não vão ser ouvidos. Pode passar a vida jejuando, não vai ser ouvido. Vocês praticam iniquidade, ele fala aqui. Vocês ferem com punho iníquo.
E não é a realidade de hoje, irmãos? Vejamos o mundo cristão. No mundo cristão, está acontecendo isso aqui, ó. Vocês marcam aqui que a gente vai voltar. Vamos para Isaías ainda, só que no capítulo 4. Isaías 4, versículo 1, diz assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Então somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira de nós o opróbrio. Mulheres, na Bíblia, tem um significado de igrejas. 7 é um número perfeito que Deus usa em sua palavra. Então ele fala, ó, 7 mulheres, as igrejas, vão dizer o seguinte: nós comeremos do nosso próprio pão. Pão tem o significado de doutrina. Nós comeremos do nosso próprio pão e nós nos vestiremos das nossas próprias vestes. Vestes, na palavra de Deus, é usado para simbolizar a justiça, né? Lá em, por exemplo, um texto que a gente pode ver, no livro de Zacarias, Deus fala para tirar as vestes sujas do sacerdote e colocar as vestes de linho fino, trocando ali a justiça do homem que é podre pela justiça de Cristo, que é excelente. Lá em Apocalipse, né, ele fala que os linhos finos é a justiça dos santos. Então, Deus está falando uma situação que é o seguinte: não querem seguir a doutrina verdadeira e não querem receber a justiça de Cristo, mas querem ter o nome de cristão. Ele fala assim, ó, queremos comer do nosso próprio pão e vestir com as nossas próprias vestimentas. Só deixa a gente ter o teu nome. É a realidade de hoje. O mundo religioso se diz cristão, se diz servos do Senhor Jesus Cristo, igrejas cristãs, mas andam na desobediência à lei de Deus, mas tem o nome de cristão. E quando se anuncia a verdade bíblica, a doutrina... Não, isso aí não está na Bíblia, isso aí é um herege, isso aí está errado. Fecham o coração para a verdadeira doutrina, querem seguir as suas. Aqui nós vamos ver uma doutrina, voltando para Isaías 58, que é a doutrina de Deus, mas eles estão rejeitando porque querem comer o seu próprio pão. E aí jejuam e fazem campanha e acham que Deus está respondendo. Deus não está nisso. Quem está é o diabo. Enquanto não atender e atentar para o jejum que Deus quer, vai continuar desse jeito. E o conselho que eu dou a quem está nesses lugares é saia. Saia, enquanto é tempo. Voltando para Isaías 58, nós vamos ver o jejum que Deus pede do seu povo, o jejum que agrada a Ele. O jejum que o povo de Deus tem que fazer e agrada ao Senhor. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não se escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
Então Deus fala, olha, o jejum que me agrada não é esse, que você reparta o pão com o faminto, tire as ligaduras da iniquidade, solte aqueles que você oprimem. Recolhas em casa o pobre. O cubra, não deixe nu. Então o Senhor será a tua retaguarda, o Senhor será a tua glória. Você falará e Ele vai responder. Você vai gritar e Ele vai dizer, eis-me aqui. Vai ser diferente de agora, que você jejum e Deus não está lá. E se a gente conseguir continuar lendo, olha mais o que faz parte do jejum de Deus. No versículo 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então o Senhor disse, se você guardar o sábado, deixando de fazer a tua vontade no meu santo dia, de falar as tuas próprias palavras, o honrando, achando o dia do Senhor deleitoso, então tu te deleitarás no Senhor. O sábado faz parte do jejum que Deus deu ao seu povo. E eu pergunto, onde você está? Você está sendo ensinado a guardar o sábado ou a rejeitá-lo? Porque se você está sendo ensinado que o sábado passou e deve ser rejeitado, infelizmente você vai fazer o que quiser em relação a jejuns, busca, e o Senhor não dará resposta, como a gente vê aqui na situação. Se você foi iluminado com o Evangelho verdadeiro que ensina que o sábado faz parte da lei de Deus, é o dia do Senhor a ser guardado e você tem rejeitado, e por influência do local que você está, você não está no caminho do Senhor. Você não está sendo contado entre aqueles que Ele fala aqui, será chamado reparador de brechas. Você não está. E você não se deleitará no Senhor, como Ele diz aqui. Não cavalgará nas alturas da terra. A promessa que Ele fez, sustentar-nos como sustentou o nosso pai Jacó. Temos visto no mundo religioso, infelizmente, os líderes ensinando às massas que o sábado passou, que o sábado não deve ser guardado, que isso era o povo de Israel, que hoje não precisa mais. É triste as pessoas entenderem que Jesus morreu na cruz para elas viverem no pecado. É isso que eles estão fazendo, estão colocando vocês no pecado. Pecado, de acordo com 1 João 3,4, é transgredir a lei de Deus. E a lei de Deus diz, guarde o sábado. Ah, quem não guarda está pecando? Tá, porque transgredir a lei é pecado. E qual é o salário do pecado? Morte eterna. Romanos 6,23. Ou nós atentamos para o que o Senhor pede, temos que buscar o pão do Senhor, a justiça, as vestes do Senhor, não nossa, como foi dito em Isaías 4. Se a gente quiser buscar o nosso pão, então a gente não vai guardar o sábado, a gente vai crer na Trindade, por exemplo, que isso não é doutrina bíblica. A gente vai dizer que tudo isso foi anulado. E aí diversas coisas que resultam de não estar seguindo o caminho verdadeiro, né? Não vai ter respeito na presença do Senhor. A gente vê hoje cultos barulhentos, pessoas pulando e cantando e acham que Deus está aceitando essa irreverência. Isso é uma cegueira espiritual, de não enxergar a santidade, como Deus é santo, como Ele requer reverência em sua presença. Resultado de não estar seguindo o único e verdadeiro Deus.
Irmãos, se nós queremos pisar no céu, se nós queremos realmente ter a certeza que Deus está andando conosco, devemos ouvir o que o Senhor fala em sua palavra. Temos que seguir o que o Senhor diz e não o que eu acho ou o que o meu próximo diz. O que o Senhor diz em sua palavra. E Ele fala, guarde o sábado, então você se deleitará no Senhor. Se você profanar, não vai deleitar-se. É simples, a palavra é muito clara. Além, claro, das outras virtudes cristãs. Amar o próximo, quando ele fala que repartir o pão, sentir a dor do próximo, estar ali quando há oportunidade, né? E eu posso fazer isso. Mas enquanto segue-se no meio cristão só o oba-oba, nada de santidade, dancinhas, barulhos, prosperidade, e cura isso e cura daquilo. Dê tanto e você vai receber tanto em troca. E a lei de Deus, sendo jogada na lama, esquecida, não está honrando ao Criador. Esse é o jejum que Deus quer. Saia da iniquidade. Solta as ataduras da iniquidade, Ele fala. Guarde o sábado do Senhor. Ande uma vida de santidade. Isso é totalmente possível através do Senhor Jesus. Então te deleitarás no Senhor. Então o Senhor será a tua guarda, Ele fala, na tua retaguarda, o Senhor será a tua glória. O Senhor será a tua justiça, Ele disse. E a tua luz vai se romper como a alva. Você será luz no mundo. Será luz no mundo. Como romper da alva, assim você vai andar de um lado para o outro. Por quê? Porque Deus faz isso com quem obedece. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas para ser a luz, eu tenho que estar ligado com a verdadeira luz, que é Cristo. E para estar em ligação com a verdadeira luz, eu preciso estar em obediência à sua palavra. Se Deus diz que o jejum que lhe agrada, o jejum que faz com que a gente fale, Ele diga, eis-me aqui, é obediência a Ele, e que inclui a guarda do sábado, por que não fazer? Eu não amo a Deus? Eu não digo para todo mundo que o Senhor Jesus me salvou, que me resgatou, que mudou a minha vida? Que amor é esse que eu acho tão pesado obedecer ao seu mandamento? Jesus falou, quem me ama, obedece os meus mandamentos. E em 1 João ele fala, nisso está o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5. Olha só. João 5:3, ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque você tem achado um peso, que você tem colocado peso que não há. A lei de Deus é o padrão de santidade e de justiça. Ela mostra qual deve ser o padrão da vida dos servos de Deus. E a guarda do sábado está incluso. Está incluso. Então, aqueles que querem herdar os céus, aqueles que querem receber a coroa da vida nesses últimos dias em que estamos vivendo, aqueles que querem ser contados entre aqueles que hão de receber o selo de Deus, que está contado em Apocalipse 7, Ezequiel 20, tem que estar guardando o sábado. Não estou falando que o sábado salva alguém, quem salva é Cristo. Mas a resposta de um coração salvo e agradecido é a obediência. Se não está havendo obediência, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa ainda não conheceu, ou ela está negando. E se ouviu o Evangelho e não está fazendo, não pense que é jejum que vai fazer Deus estar lhe ouvindo se você anda na transgressão.
jejum ou qualquer outra prática aí que você queira fazer, dependendo do local que você faz parte. Não é Santa Ceia, não é jejum, não sei o que muitas igrejas fazem, peregrinações, o que seja. Certa vez fomos visitar uma pessoa essa semana e ao falar de Deus e entendemos na palavra que devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar o Senhor para obedecer os seus mandamentos, a pessoa me disse assim: não, mas o meu líder religioso me falou, aí deu um pãozinho para ela lá. Se eu colocar esse pãozinho na boca e comer, eu não me preocupo, que meus pecados já estão perdoados. Onde é que está isso na Bíblia? Como que as pessoas ficam tão vulneráveis pelo simples fato de não ler as Escrituras? Não meditar na Bíblia. Ficam só esperando de um homem. Não tem escrito na Bíblia que se você botar um pãozinho na boca, né, que eles chamam de hóstia, isso vai apagar teus pecados. Onde é que está escrito? Porque se for assim, eu vou pecar todos os dias e depois é só ir lá botar o pão na boca e pronto, estou perdoado. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Aprendam a ler as Escrituras. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quando está perto. Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito: arrependa-se dos seus pecados e então seja batizado em nome do Senhor Jesus. E recebereis o perdão dos seus pecados e descerá sobre vós o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E a Bíblia fala em Apocalipse 14:12 que aqueles que hão de herdar a salvação são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22:14, ele fala que aqueles que vão ter direito à árvore da vida e aqueles que vão entrar na cidade pelas portas são os que praticaram os mandamentos. Não caia na falácia de homens que não estão preocupados com sua salvação, só quer esse dinheiro. Quer manter você lá na igreja com doutrinas falsas, mas para você continuar dando recurso. Essa é a verdade. Siga a verdade do Senhor. Aqui está, Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Busca o Senhor para se desfazer da iniquidade, do pecado. Ande em amor para com o seu próximo. Guarde a lei de Deus. E aqui ele fala em especial o seu dia sagrado, que é o sábado. E ele fala: então você vai saber o que é se deleitar no Senhor. O Senhor ama a todos nós, mas Ele não vai abrir mão de um princípio de sua lei para trazer-nos. Não, Ele vai continuar nos amando, vai continuar nos atraindo através do seu Espírito, mas nós devemos negar o nosso eu, nós devemos se desfazer do velho homem e deixar o Senhor Jesus nos transformar numa nova criatura. Nova criatura essa que anda em justiça e santidade. E nada melhor do que andar em santidade do que um dia que Deus separou para nós sagrado. Ele fala em Ezequiel 20: santifiquem os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado tem um papel importante na nossa santificação até a volta de Cristo. Por isso que ele fala: guarde o sábado, e eu serei o Senhor que os santifica. Você quer estar preparado para o retorno de Cristo? Você quer ter suas orações respondidas e deitar no travesseiro na certeza de que o Senhor tem andado contigo? Pratique o jejum que o Senhor tem dito. Busca o Senhor e se desfaça da iniquidade. Busca o Senhor para amar o teu próximo. Busca o Senhor para guardar os seus mandamentos. Guarde o sábado. E você vai ver o deleite do Senhor na sua vida. É o que o Deus promete em sua palavra. Assim diz o Senhor, não o homem. E quem aqui gostaria de praticar o jejum que o Senhor pede em sua palavra? Amém. Então que assim seja.
em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Agradecemos, Senhor, porque depois de 6 dias da semana, na correria do dia a dia, nas preocupações com trabalho, com escola, com faculdade, seja lá o que for, com problemas, o Senhor nos dá um dia para nos desintoxicar de todas essas coisas. O jejum para o Teu povo, o sábado como um dia sagrado. O dia em que nos desfazemos das coisas dessa terra e volvemos nossos olhos unicamente para Ti e para o Senhor Jesus. Esperando do Senhor a renovação da nossa alma, a purificação dos nossos pecados, a santificação prometida nesse dia. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o Teu dia sagrado como um dia deleitoso, como o Senhor fala em Sua palavra. Um dia de honra, para que tenhamos o deleite do Senhor. Abençoa todos, ó Pai, que ouviram essa mensagem, que eles encontrem no Senhor Jesus deleite verdadeiro. E permanece conosco nesse dia ainda sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste, nós vamos ficando por aqui hoje. Espero em Cristo que você desfrute do jejum que Deus tem dado ao seu povo e assim tenha a paz e o deleite do Senhor. E se assim o Deus o permitir, estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Deus abençoe.